como está aí no telão para os irmãos verem. Tá bom, sim, obrigada. O tema está em Provérbios, capítulo 31, versículo 29, como os irmãos podem ver. Muitas filhas procederam virtuosamente, porém tu és de todas a mais excelente. Olha que lindo! Muitas filhas procederam virtuosamente, porém tu és de todas a mais excelente. Gostoso isso? Já pensou? Chegar para você? Pois é, o Senhor está falando isso para você. O Senhor está falando isso para nós, porque nós sabemos bem que esse é o texto da mãe do rei Lemuel, mas ele foi inspirado por Deus. Então, antes de nascer no coração da mãe do rei Lemuel, quando ela escreveu lá para ele, nasceu no coração do nosso Senhor. Então, se nesse dia nós estamos ouvindo essa palavra, é porque o Senhor está dizendo que muitas filhas procederam virtuosamente, mas você é mais superior ainda do que todas elas. Coisa boa, né? E eu queria, para corroborar, não que o texto não seja completo, ele é completo, mas quando me veio o convite, o Senhor colocou muito forte no meu coração para eu falar de um tema que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 23. Eu vou lendo para ir ganhando tempo. Diz assim: Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o Senhor o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e trouxe a ele. Então disse o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Amém? Amém. Quando o Senhor me deu esse texto, o Senhor colocou um tema no meu coração, que é a mulher dentro do projeto original. Amém? Vamos repetir para a gente gravar? Mulher dentro do projeto original. Vamos lá? Mulher dentro do projeto original. Aí os homens podem falar: Ixi, vai falar só de mulher, então o que eu estou fazendo aqui? Fique em paz. Deus não despede ninguém de mão vazia. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito a ensinar para todos nós. Eu fico muito feliz quando eu vejo nos evangelhos, né? As pessoas que vinham a Jesus, ninguém saía de mão vazia. Ninguém saía triste, ninguém saía infeliz, ninguém saía faltando alguma coisa. Todo mundo saía completo. E eu sei que o Senhor vai falar conosco. Quando o Senhor colocou no meu coração esse tema mulher dentro do projeto original, até parece talvez soar um pouco estranho, mas qual que é o projeto original? O projeto original, só quem tem é quem criou, é quem desenvolveu, é quem idealizou. Ou seja, quem idealizou esse projeto, que é a mulher, foi Deus. Então, Deus já criou todo o projeto, porque Deus não cria nada e ninguém sem propósitos. Então a mulher, assim como o homem, como cada animal, como tudo, o Senhor criou ela com um propósito. No texto que nós vemos aí, já dá uma diretriz muito grande do que Deus nos criou com propósito. Porque diz assim, que Adão estava ali nomeando os animais, estava ali trabalhando, porque ao contrário do que muitos pensam, Adão já trabalhava, né? Não tinha ali o pecado, a terra não produzia espinhos e abrolhos, mas Adão já trabalhava, né? Era um trabalho bom de se fazer, mas trabalhava. E ele fazendo tudo aquilo, e Deus falou: não, peraí, está faltando alguma coisa aqui para Adão. Porque mesmo ele fazendo tudo isso aqui, não tem alguém que lhe corresponda.
responda, não tem alguém que lhe auxilie. Então, como ele precisa de alguém que lhe auxilie e lhe corresponda, o Senhor fez a mulher. Então, dentro do seu propósito original, dentro daquilo que o Senhor lhe fez para ser, a mulher, ela vai ser sempre agradável, ela vai ser sempre feliz. Mas quando ela escolhe sair dos propósitos do Senhor, porque de repente ela acha pouco aquilo que Deus lhe deu para fazer. Muitas mulheres acham, é sem valor aquilo que eu tenho para fazer. Mas esse texto de Provérbios 31, ele diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Em alguns textos, excede ao de finas joias. E foi louvado aqui dizendo que nós valemos mais, não foi isso? Do que muitas joias. O Senhor está falando conosco. É o Senhor quem disse que a mulher virtuosa. O que é a mulher virtuosa? A mulher que tem as virtudes dentro do projeto que o Senhor criou para ela. E quando nós vamos pensando dentro disso, a gente pensa, o que é propósito então? Quando eu falo em propósito, Deus criou a mulher com propósito. O que é propósito? Propósito, uma definição bem simples, é algo para que foi criado por uma razão. A razão pelo que algo ou alguém foi criado. Por exemplo, o Anderson fala bastante sobre isso. E eu acho legal o exemplo que ele pega. Por exemplo, quando nós, para entender o propósito, quando a gente pega, por exemplo, uma faca. Para que uma faca foi criada? Ela foi feita para cortar, não é isso? Mas eu sei que aqui não sou só eu. Muitas pessoas já usaram a faca para alguma outra coisa. Quem aqui já usou a faca para qualquer outra coisa que não tenha sido cortada? Já, né? A gente usa para apertar um parafuso, para abrir uma lata, para tantas coisas, né? Eu já vi até gente falar, criança caiu, bateu a cabeça, põe uma faca ali para baixar o galo. Se funciona, já não sei. Mas que eu já vi isso daí, já vi. Então você percebe que ela é tinta, ela foi criada com propósito, mas nós usamos para várias outras coisas. E aí? Aí eu pergunto, se o propósito da faca é cortar, quando ela é usada fora desse propósito, dá certo? Até dá. Mas eu corro um risco, não corro? De sofrer um acidente. Eu estou ali parafusando, eu estou com a parte afiada da faca apontada para onde não era para estar. E eu posso me cortar. De repente eu estou ali abaixando o galo da criança e eu causo um mal pior. Então você percebe que tudo aquilo que é criado para o destino, quando eu tento mudar esse destino, eu posso ter um problema? Então é assim que acontece. Da mesma forma pode acontecer com a mulher. Quando nós que fomos criados para um propósito, nos desvirtuamos dele, nós podemos ter um problema. Para entender melhor esse nosso propósito, eu volto para o texto de Gênesis. Quando Deus foi criar a mulher, Ele deu um anestésico ali para Adão, colocou ele num profundo sono, retirou uma de suas costelas, os irmãos podem até ver no texto, e cobriu com carne, fechou, e da costela de Adão, Deus fez a mulher. E quando Adão acordou e viu a mulher, ele se alegrou, ele falou, olha, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e vai ser chamada mulher, porque do homem foi tirado. Adão estava muito tranquilo, irmãos. Então por isso que Deus falou, vou colocar a mulher ali para dar uma animadinha no Adão, porque imagine que silêncio, irmãos, sem as mulheres, né? Devia ser muito silencioso. O que ele ia ouvir, né? Quem que ele ia ouvir? Então Deus falou, não, vamos dar uma animada aqui em Adão, e ele trouxe a mulher. Não é verdade, irmãos? Eu acho até engraçado. O Anderson teve um tempo atrás que ele foi no encontro de homens e disse que no momento que teve o coffee break ali, né, no final, falou que era um silêncio. E disse que os homens estranharam. Falaram, nossa, tá faltando as mulheres aqui, porque os homens estavam compenetrados ali comendo, tomando um cafezinho, e nós como estaríamos, né? Conversando. Então você percebe que faz parte, né? A gente tem aí uma grande importância. Mas eu queria trazer, justamente, se nós fomos criados da costela, algo muito interessante que Deus trouxe ao meu coração.
aqui a função da costela é a estruturação e a proteção de órgãos vitais. São extremamente leves, mas altamente resistentes e fazem conexão com o osso central chamado externo. Então, dentro disso, eu avaliei que nós que somos a costela, tudo que Deus faz tem um propósito. Até a parte que Deus tirou do homem, ela tem um propósito para falar conosco. Aqui, a princípio, eu disse que a costela, ela traz estrutura para o corpo. E a mesma coisa que nós fazemos como mulheres. Nós somos a estrutura de um corpo. Nós somos a estrutura dentro da nossa casa. Nós somos muitas vezes a estrutura dentro da igreja. Nós somos a estrutura aonde nós estivermos. E a estrutura é algo de muita importância. Quando nós, por exemplo, falamos de um edifício para ele ficar de pé, ele tem que ter uma boa estrutura. Ele tem que ter colunas que vão ser capazes de sustentar o seu peso. Minha irmã mora em Santos e ela estava falando: olha, você não sabe o que aconteceu aqui. Tem um edifício de luxo, acho que ele tem uns 20 andares. E eu acho que até passou na TV, não sei se os irmãos acompanharam, foi isolado, teve que todo mundo sair porque estourou uma coluna e outras 4 ficaram comprometidas. Aí você olha e fala: gente, mas nem parece. O prédio está lá, bonito, pensa num prédio chique mesmo. Acho que é tipo um apartamento por andar, não sei como é que é, mas é um prédio mesmo de alto padrão. Só que ruiu uma coluna. Então havia um risco muito grande de todo aquele edifício bonito, de todos aqueles pertences ali dentro, de toda aquela riqueza acontecer o quê? Ruir, por conta de uma coluna ter faltado. Você percebe a importância da mulher? Muitas vezes a gente esquece, né, e acha que é pouca coisa. E a gente fala assim: os homens que parece que ficaram com as melhores funções, os homens que parece que ficaram com o lado melhor, e não valorizamos aquilo que o Senhor nos deu para fazer. É tão importante isso. A mulher é tão forte nessa estrutura que o próprio Provérbios 31 diz assim, versículo 11: o coração do seu marido está nela confiado. Sabe por quê? Porque ela é uma coluna forte. Então, às vezes, a gente pode até olhar, eu acredito que deve acontecer na casa de vocês também. De repente, está tudo pegando fogo, as crianças naquela bagunça, e o homem está como? Tranquilo. E às vezes a gente está tomando banho, está ouvindo: meu Deus do céu, o que está acontecendo lá? E a gente fica agoniado. Por quê? Porque nós somos a coluna. Nós colocamos tudo em ordem. Na nossa ausência, eu creio, os homens até fazem, porque não, ela não está, então tem que fazer. Mas é porque o coração do seu marido está nela confiado, porque ela é uma coluna, ela é a estrutura daquele lar. Então, o seu esposo confia nela, então por isso que ele descansa, ele está lá tranquilo. Se está pegando fogo, o negócio está caindo ali dentro, mas ele fala: não, ela é coluna, está tudo firme, está tudo em ordem, está tudo em paz. Mas é porque você é coluna, mulher. E a gente precisa entender que Deus confiou isso nas nossas mãos. Não adianta a gente querer empurrar para o nosso marido, ou seja, para quem for, porque isso cabe a nós, está dentro do universo feminino. A gente já nasceu com isso. A gente não pode ver uma dificuldade de alguém que a gente quer lá ajudar. A gente não pode ver alguém triste que a gente quer ir lá consolar. A gente parece que quer resolver o mundo, porque a gente é coluna. Você viu um edifício ruído, você vai lá para segurar. Você nem sabe o que é que está acontecendo, mas você quer ir lá, porque você é coluna. Isso acontece ou não acontece? Amém. Amém. E ela, na verdade, o coração do seu marido está nela confiado, e ele não vai temer. Ele não vai temer da infidelidade conjugal, porque ele sabe que não ela é coluna, ela é estrutura. Ele vai confiar nela como uma amiga, ele vai confiar nela como uma confidente, porque ela é sua melhor amiga. Não vai ser uma pessoa que seu marido vai estar desabafando e ela vai levar o problema, só Deus sabe aonde. O coração do seu marido está nela confiado. Eu estava lendo um relato, eu falei: meu Deus, que coisa mais triste. Falando sobre John Wesley.
todo mundo, né, eu creio que conhece, né, foi o pai do metodismo. Ele tem uma grande influência, né, na construção dos conceitos que nós temos hoje, e ele falava muito sobre a graça. Quando as pessoas ainda pregavam que era por mérito, e ele leu o livro de Romanos e ele enxergou que a salvação era pela graça. Então ele levou a palavra, ele foi um grande pregador que juntava multidões. Só que algo muito triste, ele, por intermédio de um amigo, conheceu uma mulher que era viúva, já mãe de 4 filhos, e em 15 dias, né, combinaram, já concordaram e se casaram. Só que foi a pior coisa que ele fez, porque diz, né, a história dele, que aquela mulher, ela infernizava a vida dele. Primeiro, ela não se conformava que só ele era visto, ela também queria ser vista. E ele pregava e todo mundo vinha, e ora ela estava com ciúme e dizia para todo mundo que ele estava traindo ela. Ora ela queria que ele parasse o ministério. Por vezes ela tentou interromper o ministério dele, mas como a chama do Senhor ardia tão forte nele, ele nunca parou. E ela percebeu que não ia conseguir fazer e parar. Então ela começou a contar os seus segredos para os seus inimigos. Ela começou a fazer, sabe, tantas coisas. Ela saía de casa, e aí ela ia ele e falava: olha, eu te perdoo, volta. Mesmo que você tenha feito isso, meu medo é porque caminho você está se enveredando, porque você está se distanciando do Senhor. E lá voltava ela. Enfim, eu sei que foi um grande problema. E a mulher que ela tem esse problema de, eu quero ser vista também, só meu marido está sendo visto, ela esqueceu que ela é coluna, e raramente a coluna aparece. Aqui nós temos na igreja 2 colunas que estão ao meio, são as únicas que estão aparecendo, mas escondidas tem muitas outras escondidas aqui. E a gente sabe que a coluna, ela não vai aparecer, mas ela tem uma grande função. Porque se ela não estivesse, ela decidir, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ser outra parte do edifício, a gente vai ter um problema, porque esse edifício vai ruir. E a gente sabe quantas coisas estão se perdendo. Eu ainda conversava com meu esposo, ainda hoje, e eu falei: Anderson, está tão difícil. Essa semana mesmo, 2 irmãs vieram falar comigo, uma que o esposo saiu de casa, e a outra que o esposo quase saiu de casa. Então, assim, que nós possamos estar alicerçados no Senhor. É o Senhor que nos torna fortes, não é que nós de nós mesmos somos boas. Todos nós que nos distanciamos do Senhor, automaticamente nos distanciamos do projeto original, porque não vai ser mais agradável. Quem nos atrai para esse projeto original é justamente o Espírito Santo de Deus. Ele nos faz falar: poxa, é árduo, é difícil, mas eu não consigo ficar sem fazer isso. Eu me sinto útil, eu me sinto tão bem quando eu vejo que eu ajudei, que eu amparei, que eu fiz, seja aqui dentro da casa do Senhor como uma coluna, seja dentro da minha casa como o Senhor me colocou para ser. A minha satisfação não está em aparecer, a minha satisfação está em cumprir o meu papel, o meu propósito diante de Deus. Aleluia. E uma outra função da costela é proteção. Como eu tinha falado, a costela serve para proteger órgãos vitais, como o coração, o pulmão, parte do fígado. Então ela serve para proteger. E nós vemos que a mulher, ela tem esse papel, né? A mulher, ela tem uma garra. Eu estava vendo, há uns anos atrás, mostrou uma criança que ela tinha caído numa represa, numa barragem, algo assim. E a mãe viu. E o que a mãe fez? Sem pensar 2 vezes, a mãe fez o quê? Pulou atrás da criança. E ela foi e ela conseguiu resgatar a criança. E aí o repórter, fazendo, né, a entrevista com ela, perguntou: a senhora sabia nadar? Qual a resposta dela? Não. E você acha que no momento que ela pulou, ela pensou se ela sabia nadar ou não? De jeito nenhum. Ela só pensou o quê? Eu preciso proteger o meu filho. Eu preciso proteger o meu bem. Eu preciso proteger, porque essa é a função da mulher. E quando nós lemos um texto bíblico, em Provérbios 31, versículo 12, diz assim, falando com relação à mulher, ao seu esposo: ela só lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Olha que interessante. Ela só
Dependendo de como seu filho se comporte, ela só lhe faz bem. Não tem dependência. Ela só lhe faz bem e não mal. Porque ela tem o caráter de Cristo. Porque ela entendeu que ela não vai fazer o bem só para quem lhe fizer o bem. Porque é assim que Jesus nos ensina. Não é assim que fala nos evangelhos? Se vocês só fizerem bem para quem faz bem, qual a diferença que vocês têm do mundo? Não é isso que o Senhor Jesus fala? Então aqui nesse texto diz, ela só lhe faz bem e não mal o quê? Uma vez? Uma vez por mês? Uma vez todos os dias da sua vida. Ela nasceu para isso, para só fazer o bem e não mal. Ela não nasceu para ficar atordoando a cabeça do esposo, ela não nasceu para ficar perseguindo os filhos, ela nasceu para que eles se sintam bem, para que quando eles cheguem em casa, eles falam, cheguei em casa, que bom chegar em casa, que bom ouvir sua voz, esposa, que bom ouvir sua voz, mãe. Eles se sentem bem. Existia um homem que ele era um vendedor ambulante e ele foi numa sapataria e pediu para o vendedor, ele falou assim, olha, eu quero um sapato, marca tal, tamanho 39, 40 e 41, traz os 3 para mim, por favor. Trouxe os 3. Ele calçou os 3 sapatos. O 41 lhe caiu perfeitamente. 40 um pouco apertado e o 39 mais apertado ainda. Ele falou assim, me deixa com 39, vou levar o 39. O vendedor não entendeu, porque aquele sapato estava comprimido demais, o seu dedo estava ficando tudo torto. Mas enfim, passado um ano, aquele vendedor ambulante retornou àquela sapataria e novamente, olha, eu quero um sapato de marca tal, tamanho 39. E aquele vendedor estranhou, mas novamente ele trouxe e lhe vendeu 39. No terceiro ano, ele voltou lá com o mesmo vendedor. E ele falou, quero um calçado da marca tal, tamanho 39. Aí ele falou, olha, deixa eu te fazer uma perguntinha antes. Você volta aqui pelo terceiro ano consecutivo, pedindo o mesmo calçado. E desde a primeira vez, eu percebi que você calça 41. E você põe esse 39, que espreme seus dedos. Você é um vendedor ambulante que fica todo dia andando pela rua. Por que você faz isso? E ele falou o seguinte, eu quero que ao chegar em casa, eu possa ter algum alívio. Então, quando eu tiro o meu sapato, eu tenho alívio. Porque dentro da casa dele, não aconteceu bem, senão mal. De repente, o que ele via lá, não era o bem, mas só o mal. Então, que nós possamos proporcionar. Você já percebeu, mulher, que você não pode nem ficar ruim dentro de casa? Você não pode ficar mal, você não pode ter o seu dia de ficar abatido, você não pode ter o seu dia de ficar triste, porque senão todo mundo fica ruim. Se você estiver doente, parece que a casa vira uma bagunça. E não é porque o esposo não seja bom, é porque o Senhor nos fez com tudo isso. O Senhor nos fez com a costela, o Senhor nos deu essa proteção. Olha como é valoroso, olha como a gente consegue manter um edifício erguido, porque o Senhor nos deu essa capacitação. E nós ainda queremos correr atrás da parte dos homens, de querer também os direitos e tantas coisas mais. E o que está acontecendo? Nós estamos indo fazer a parte dos homens, e quem está fazendo das mulheres? Ninguém. E por isso nós vemos tantos lares ruindo, tantas crianças que têm dificuldade até de aprendizagem, tantas crianças, sabe, se dando mal, se frustrando com tantos problemas, porque faz falta. Aquilo que Deus nos deu para fazer é de suma importância. E detalhe, irmãs, detalhe muito importante, nós somos a costela, entendemos que nós temos a proteção, servimos para fazer o bem, que tem a ver com a proteção, e não o mal. Só que se essa costela se quebrar, aí a gente tem um problema muito grande. Por quê? Não sei se vocês já conheceram alguém. Eu conheci uma criança que, uma fatalidade, fraturou uma costela e veio a falecer. Porque se essa costela que protege órgãos vitais, era para proteger, mas se ela se quebrar, ao invés de proteger, ela vai perfurar o órgão e essa pessoa vai vir a falecer. Então, se nós estivermos quebrados, fraturados, fora
nós temos um problema muito grande, porque ao invés de proteger, a gente pode levar à morte, né, a nossa família ou aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então vamos usar as nossas palavras para que sejam de vida. O Senhor te deu poder e autoridade para que dentro da sua casa você viu uma situação difícil, você me disse: não, em nome de Jesus isso não vai acontecer, em nome de Jesus está repreendido, vem aqui que eu vou orar por você, porque o Senhor vai mudar este quadro. E não você chegar e realmente você não serve para nada mesmo, não, realmente você deu para dar certo isso aqui, não, amados, vamos construir e não ser os costelas que vão trazer a morte dentro dos lugares que o Senhor nos colocou, e que nós possamos trazer o bem e não o mal, e que não venhamos ficar oscilando, um dia é bem, 10 dias mal, um dia bem, não, é todos os dias o bem. Outra função da costela, elas são extremamente leves. Extremamente leves. Agora eu te falo, se a costela fosse pesada, seria muito difícil caminhar com ela, seria muito difícil correr com ela, seria muito difícil trabalhar com ela, e seria muito difícil conviver com ela. Já pensou se as costelas fossem pesadas? Como seria difícil? Porque cientificamente falando, né, segundo a medicina, ela é extremamente leve. Então, é justamente isso que nós precisamos ser. Porque pesado não daria certo. É difícil alguém conviver com alguém pesado. Tem um texto, Provérbios 21, que diz: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. A esposa, agora 27, 15 e 16. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Olha isso. Está dizendo que é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta. Irmão, olha a comparação que é feita aqui de Salomão. E de fato, né? Irmãos, você tem a noção do que é viver no deserto? Não é fácil. Mas eu acho que de repente, né, um homem que tem uma não, deixa eu ir para o deserto, está valendo mais do que ver com essa mulher aqui. E está falando também aqui que a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Não é aquele barulho gostoso de chuva, não. Está falando gotejar. Sabe quando é uma goteira? Que pinga, 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 pinga toda hora. E está dizendo no texto 16 que detê-la é como deter o vento. Alguém consegue parar o vento? Não. Ou apanhar o óleo com a mão. Alguém pega o óleo quente com a mão? Tem como. Então, mesmo o óleo frio, ele vai fazer o quê? Vai embora. Não tem como. Então, amados, que a gente possa realmente entender que nós temos que ser extremamente leves, né? Como foi falado anteriormente, a nossa casa tem que ser uma bênção. Quando os nossos entrarem lá, tem que ser gostoso. O que eles ouvem das nossas bocas, dos nossos lábios, seja bênção. Tem uma mulher que eu vejo na Bíblia que para mim foi um grande exemplo, eu tenho que para todas, que foi a Abigail. A Abigail foi uma mulher extremamente leve, porque a gente vê o esposo dela, Nabal, que é o oposto, extremamente pesado, extremamente tolo, como o próprio nome dele diz. Ele, né, os seus pastores estavam sendo protegidos pelos guerreiros de Davi. E quando ele foi para tosquear as ovelhas dele, que normalmente se fazia uma festa, tinha muita comida, os guerreiros de Davi vieram a pedido de Davi e disseram: olha, nós cuidamos aí dos seus pastores, das ovelhas. Pode perceber que nesse momento que nós estivemos aqui, nenhuma ovelha se perdeu, nem o pastor seu foi prejudicado. Nós somos puros diante deles. Então, estamos aqui. Nabal, extremamente pesado, extremamente grosso, extremamente tolo. Fala: quem é Davi? E eu sei por acaso quem é Jessé. Eu vou saber se é algum escravo, fugitivo. Não quero saber não. Pode ir embora, vamos. E aí um dos servos ouviu e falou: meu Deus, o que ele fez? Realmente eles nos protegeram. E ele foi o quê? Falar com Nabal, que era grosso, que era pesado? Não, ele foi falar com quem era leve, com quem sabia ouvir. Tem pessoas que não param nem para ouvir. Ele não espera a pessoa falar e já está falando, porque é pesado.
de Davi, então você precisa fazer alguma coisa. E ela foi lá, não foi lá bater boca com Nabal. Olha que coisa interessante, porque ela era leve. E aí ela foi, preparou o povo, preparou tudo e foi ao encontro de Davi. Na hora Davi já estava voltando, que ia destruir todos os homens ali dentro da casa. E aí ela se prostrou, não falou mal do seu esposo. Ela disse: olha, a culpa foi minha, eu não vi, fui eu a culpada. Então, por favor, me perdoe, mas está tudo aqui, está os bolos, está isso. Por favor, me perdoe, porque eu não vi quando eles foram lá. E aí, e ainda profetizou palavras para Davi: olha, você vai ser um grande rei, para quem vai sujar suas mãos com sangue? Mulher sábia, mulher leve, pensou para falar. Não é aquela mulher que bateu, levou, ouviu, já está retrucando. Não, para. Nós temos o caráter de Cristo, nós temos a mente de Cristo, e nós estamos dentro do nosso projeto original. E aí Davi falou: olha, você livrou toda a sua casa, porque amanhã esse horário, nenhum homem mais haveria vivo lá, porque nós vamos para destruir todos os homens. E aí ela agradeceu e foi embora. Chegando lá, ela foi bater boca com Nabal? Não. Ela viu que ele estava embriagado e falou: não adianta falar, ele está embriagado, não vai valer a pena. Ela estava até na razão, mas não é porque está na razão que tem que bater boca, tem que ser leve, porque a costela é leve. Ela esperou o dia seguinte, ele estava sóbrio, ela falou: olha, aconteceu isso, isso e isso. Na hora, Nabal teve um AVC, eu acredito, paralisou, 10 dias depois morreu. Quem estava se tornando aí uma futura rainha, né? Porque Davi ainda não era rei, ela. Porque Davi viu a postura de Abigail, soube que Nabal morreu, falou: quero ela para ser minha esposa, porque ela foi uma mulher leve. Então nós precisamos tornar isso leve, nós precisamos entender as fases, nós temos que ser parceiros dentro de uma mesma casa, nós temos que tornar os nossos dias prazerosos. Abraham Lincoln, ele foi 16º presidente dos Estados Unidos, ele foi um homem fantástico. Só que quem escreveu sua biografia disse o seguinte: falou: olha, a sua maior tragédia não foi o seu assassinato, foi a esposa com a qual ele casou, porque ela constantemente o agredia com palavras, chamava ele de gorila na frente de todo mundo, chegou na frente dos ministros, pegou café quente e jogou na cara dele. Então ele ficava até altas horas da madrugada em reuniões. É porque ele estava resolvendo, porque ele queria voltar para casa. É o que o biógrafo, que escreveu toda a sua história, diz. Olha que situação difícil. Ele não vivia no ar que era leve. Outra função da costela: ela é altamente resistente. Quando a gente ouve falar que ela é leve, a impressão que dá é que é fraquinha, né? Ela é leve, então fraquinha. Não, ela é leve, mas é altamente resistente. Não é porque ela é leve que ela é frágil, não é porque ela renuncia que ela é fraca, não é porque ela é flexível, porque não é que a costela seja flexível, mas ela tem aquela curvatura que é justamente para envolver. Não é porque ela se adaptou, que ela fez ali, ajeitou, que ela é fraca, não. Ela é resistente. Ela não pode se quebrar, porque se ela quebrar, como eu já disse, pode prejudicar e colocar uma vida a perder. Então, para corroborar com isso, dizendo que a costela, nós estamos sendo comparados, é resistente, em Provérbios 31 mesmo, que é onde está inserido o tema, diz: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. No versículo 25: a força e a honra estão no seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Essa mulher, ela está plantando, ela está sendo forte, resistente. Ela já entendeu que nem os seus momentos de fraqueza ela pode se dar a esse luxo, porque ela já percebeu que muitas coisas podem ruir em um dia de fraqueza. Então ela está lá plantando, plantando, plantando. E ela vai colher aonde? No mesmo dia? Olha o que diz o texto: se alegrará com o dia futuro. Então ela está plantando hoje, ela está fazendo o seu melhor. E não é nem por barganha, é porque ela quer, ela ama, ela foi feita para isso. Ela está sendo ali resistente, aguentando tantas coisas, tantas situações, que até parece: nossa, mas que injusto para essa mulher, porque parece que só sofre. Não, mas é um prazer, porque se ela estiver fazendo qualquer outra coisa e não fizer isso,
possa fazer outras coisas. Mas esse é o projeto original. Quando nós estamos fora do nosso propósito, do nosso projeto original, isso é para homem, para mulher, para todos, nós nunca somos felizes, nós nunca somos plenamente completos, nós não nos sentimos satisfeitos. Você já viu pessoa que compra coisa, faz isso, faz aquilo, muda de emprego, nunca está satisfeito, muda tanto, muda de casa, muda de igreja, mas ele está fora do propósito. Ele nunca vai se sentir satisfeito, ele nunca vai se sentir completo. Mas a mulher que ela está dentro desse propósito original, dentro desse projeto, como foi dito, ela foi criada ali no início, sendo auxiliadora, alguém que corresponda, como foi feita Eva para Adão, você para o seu esposo. E quem não tem esposo, quem não tem filho, irmão Cláudia, a mesma coisa. A gente já nasce com isso. Deus já criou perfeito, não tem essa de escolher depois o que vai ser. Deus faz tudo perfeito. Ele não erra. Às vezes tem pessoas que falam, eu não nasci com propósito algum. Amado, Deus não cria coisas inúteis. Deus não cria pessoas inúteis. E Deus não erra. Todas as pessoas são criadas com um propósito. Mesmo aquelas que não foram esperadas pelos seus pais, Deus já sabia que ia criá-las e que ia criá-las com um propósito. Então, mulher, você tem estrutura, você é forte, você é resistente, porque foi o Senhor que te fez para ser assim. Longe de Deus, não. Longe de Deus nós não podemos ser fortes e resistentes, não conseguimos. Mas com Deus, olha o que diz aqui em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que interessante, amada irmã, amado irmão, se você está sentindo fraco, Senhor, então é muita responsabilidade, são muitas coisas. Aqui está dizendo que é aquele que espera no Senhor, aquele que está confiado no Senhor, aquele que está aguardando no Senhor, vai acontecer o quê? Vai renovar suas forças, vai subir como águia. Como que a águia sobe? É a ave que vai mais alto, ou seja, você vai mais alto, você vai mais alto, mas o normal é só ir até aqui, não. Como o Senhor não tem isso de normal. Nós atuamos, vivemos com o Senhor no sobrenatural. É sempre acima das nuvens, acima das expectativas. Mas o filho da fulana não conseguiu, não importa. Eu estou confiado no Senhor, eu estou esperando no Senhor, então eu sou resistente, eu tenho forças renovadas, o Senhor vai ajudando, a gente vai subindo. É fora da expectativa, não tem problema, mas nós vamos crescendo, vamos subindo, vamos correndo, porque assim que o texto diz que nós vamos correr e não vamos nos fatigar, nós vamos alcançar em nome de Jesus. Então nós entendemos que a mulher ela tem essa resistência que foi dada pelo Senhor. Para ter filhos ela é resistente, para todas as coisas que ela é colocada ela é resistente. Tem hora que a gente se sente tão incapaz, não é verdade? Tem hora que parece, Senhor, é muita coisa, eu acho que eu não vou conseguir. E quando você olha para trás, já passou. Aí você olha assim, nossa Senhor, como que foi isso? Você passou acima da tempestade. Com o Senhor, nós vamos acima, né? Assim que a água faz, tem uma tempestade, ela voa, ela passa por cima da tempestade. E quando nós estamos no Senhor, é dessa forma que acontece conosco. E última função, último atributo com relação à costela, é que elas fazem conexão com o osso central. A costela faz conexão com o osso central. E as mulheres costumam fazer conexões. Ela não pode ver ninguém separado, ninguém desunido, né, sem união. Ela não pode ver um filho para um lado, outro filho para o outro, chateado, que ela tem que ir lá intermediar. Ela não pode ver um filho que acha que está precisando que o pai converse, que ela vai lá intermediar a situação. Ela não pode ver um irmão até aqui na igreja, uma situação que está acontecendo. Não, ela cria conexões. Ela cria meios, mesmo que para isso ela não venha a ser reconhecida depois. Porque muitas vezes ela está lá, ela faz de tudo, ela conecta o filho ao marido, ela faz, e daqui a pouco está todo mundo se divertindo, e o pai é o legal, e a mãe ela sobra as horas da enfermidade, da dificuldade. Tem até uma historinha que eu acho bacana, no meu livro de quinta série, eu nunca esqueci, porque
eu achei revoltante essa história. Ela chamava até o livro de Reflexão e Ação, um livro de português. Então é bem antigo, né, irmãos? Mas não vamos mencionar sobre isso. Dizia o seguinte: uma mãe acordava cedo, antes de todo mundo, preparava o café, cuidava do lanche dos filhos, organizava a roupa do marido, ela preparava as roupas dos filhos, corria, fazia, encaminhava todo mundo, levava, colocava no carro, o esposo levava, e isso ela já estava preparando o almoço, coisas que nós sabemos como é que é. O dia todinho, correndo, fazendo. No final do seu dia, que todos já tinha colocado as crianças para dormir e tudo, ela foi abrir a mochila dos filhos, como nós fazemos, e foi olhar o caderno. E lá tinha uma redação: o que os meus pais fazem? E o menino colocou: meu pai trabalha disso, a profissão dele é isso, ele faz isso, é super legal que ele desenvolve isso, ele sai de casa a tal hora, ele vai, leva a gente para a escola, busca a gente da escola. E minha mãe não faz nada, só fica em casa o dia inteiro. Aí a gente vê, né? Ai, meu Deus, até raiva, eu não fazer mais nada. Não, a gente continua fazendo, porque o Senhor nos colocou para fazer, para nós conectarmos, né? Conectarmos as pessoas, trazermos essa conexão. É algo que Deus nos colocou para fazer. E mesmo que vão haver essas situações, amados, mas nós nos alegramos, porque diz o quê? Que nós veremos, né, o que o Senhor vai fazer lá no futuro, muitas vezes. Mas já o que vai acontecendo aqui já vai alegrando nosso coração. Quando a gente quer ver uma mãe feliz, faz alguma coisa pelo filho, faz alguma coisa pela esposa, ela já está feliz, porque ela viu seu filho feliz, faz alguma coisa por alguém que ela ama, que ela está tentando ajudar, ela já fica feliz. Né? Nós vemos isso daí. E no final de tudo, a gente vai entender que nós, sozinhas, como eu já disse, não podemos. Mas quando nós estamos ligados ao Espírito Santo de Deus, aí é que faz toda a diferença. Quando a gente entra no texto lá de Coríntios, no capítulo 13, que fala sobre o amor, parece impossível aquele amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, que não arde ciúmes, enfim. Nossa, mas quem consegue amar assim? Quando a gente lê Provérbios 31, 10 ao 31, a gente olha, nossa, a mulher faz tudo isso. Eu fui até numa igreja que uma irmã falou assim: irmãos, eu estava tentando analisar aqui, mas eu percebi o seguinte, que aqui no Provérbios 31 não é uma mulher só não, são várias que estão fazendo isso tudo. E na verdade a gente sabe que é uma mulher com essas características, mas é uma mulher cheia do Espírito Santo. Então que nós possamos amá-los de verdade, nos ligar cada dia mais ao Espírito Santo. Ele fala no nosso coração: fulano não está bem. Ele fala: faz tal coisa, vai por tal caminho, vai para o mercado, faz tal comida, trabalha assim. Você tem o seu trabalho mesmo. Eu sei que hoje as mulheres precisam trabalhar. Muitas vezes a renda de um só não dá. Não estou dizendo que não deva, mas ainda assim, aonde nós estamos, o Senhor vai nos dando possibilidades, maneiras de nós fazermos isso. E é somente pelo Espírito Santo de Deus que nós vamos conseguir. E finalizando, versículo 29, que é justamente o que os irmãos colocaram: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu és de toda a mais excelente. No final de tudo, é isso que nós vamos ouvir. A minha mãe, 20 anos orando para que meu pai se convertesse, uma longa história, cada vez ficando mais difícil, sabe? Eu não sei se no lugar dela como que teria reagido. Ela teria todos os motivos, todos, para ter se separado do meu pai, todos. E ela não fez. Continuou insistindo. E até hoje, eu olho para ela. Graças a Deus o Senhor o converteu. Né? O Senhor já o levou, já partiu, mas graças a Deus ele ficou nos caminhos do Senhor. Uma grande bênção. Um sonho no meu coração que era vê-lo pregar. Eu lembro que eu era adolescente orar: Jesus, eu vejo esses pregadores aqui, meu pai vai crente, mas eu queria ver um dia ele em cima do púlpito pregando. E eu perdi as contas de quantas vezes eu vi, e todas as vezes que ele vinha pregar, ele chorava. E chorava falando das coisas do céu. E hoje ele está no lugar que ele mais almejou, que é no céu, juntamente com o Senhor. Mas eu falo que esse versículo aqui: muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tua toda é superior. É o que eu falo para minha mãe. Falo: olha, obrigado por não ter desistido. Ela ouviu isso no momento das dificuldades? Não. Quando que ela ouviu? Depois. Muito tempo. Mas você vai ouvir: irmã Cláudia, eu não ouço um elogio, faço. Então faça para o Senhor. Olha para o Senhor: Senhor, eu não estou nem aguentando mais aqui, Senhor. Mas a tua palavra diz para os servos fazerem, trabalhando com
dentro da igreja, aonde eu estiver, no meu serviço, em todos os lugares, eu vou fazer para o Senhor. Fica tudo muito mais fácil, fica tudo melhor. E ainda o Senhor segura a nossa mão direita e nos diz: não temas que eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E o último versículo: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Ah, então eu posso me arrumar, Cláudia? Claro que pode, mas isso não é o principal, porque o que vai ficar de tudo isso são as nossas atitudes. Não vai ser se você estava toda bonitona, emperequitada e tal. Não, isso é bom, isso faz parte, mas não é o principal. De tudo isso, é a mulher que temeu ao Senhor, que buscou o Senhor, essa será louvada. Então que nós possamos pegar essas palavras, eu vou fazer minha parte, e não só ouvir, mas praticar. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que os resultados vão ser muito, muito, muito maravilhosos aonde nós estivermos, amém? E desde já eu quero agradecer essa rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém? Eu havia até me esquecido de uma parte muito importante. Amém? Eu queria que neste dia tão importante, nós vemos o seguinte, amados: nós fomos criados com propósitos. E Isaías diz que nós fomos criados, em primeiro lugar, para a adoração do nome do Senhor. De repente você é uma pessoa que não se encaixa em lugar nenhum, vive aflito, angustiado, nada preenche o seu coração. E eu quero te dizer uma coisa: isso é quando nós estamos distantes do Senhor, quando nós não deixamos Jesus vir morar dentro de nós, quando nós realmente não entendemos que Ele é o nosso Salvador. Então, se você quer essa diferença, eu quero ser diferente, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero ser isso aí que a irmã falou aí na frente, é só com o Senhor. A Cláudia aqui sozinha, irmãos, é terrível. Essa Cláudia aqui só misericórdia do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus habitando na minha vida faz toda a diferença. Então eu quero neste dia, para você que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que não entregou a sua vida a Ele, e você tem o desejo: eu quero mudar a minha vida, eu quero que a minha casa seja diferente, eu quero que as minhas palavras sejam diferentes, eu preciso desse Deus norteando a minha vida. Eu quero te fazer uma pergunta: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você quer, levanta sua mão comigo, em nome de Jesus, porque eu posso dizer uma coisa: há uma mudança. Irmã Cláudia, nunca mais eu vou ter dificuldade? Não, eu não vou te garantir isso. Vai ter dificuldade, só que vai ser diferente. Você não vai estar sozinho, você não vai estar sozinha, vai ter um Deus poderoso contigo, te direcionando, te dirigindo, te orientando. Então eu quero te fazer mais uma vez a pergunta: você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão comigo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer então um outro convite, né? Como a nossa irmã tinha falado, vamos fazer uma oração. Então eu queria fazer um convite: você que já é um servo do Senhor, já recebeu Jesus como seu Salvador, mas você fala assim: eu posso ser melhor, eu quero Jesus mais forte, eu quero Jesus falando comigo aqui, ó, no meu ouvido, eu quero ouvir o Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, não é que a gente vai ouvir Ele falando, pode até ouvir, mas a gente sente aqui, ó, vem na nossa mente, ó, faz isso, faz aquilo, ó, cuidar do seu filho, isso, presta atenção na amizade do seu filho. Você quer viver assim, sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, quer ter uma experiência nova com o Espírito Santo? Eu quero sentir mais do Espírito Santo de Deus, eu quero ser uma mãe excelente, eu não quero mais me reclamando. Sabe, amados, esses dias eu estava falando: Senhor, eu não quero ser uma pessoa reclamona, não quero ser rabugenta, eu quero ser uma pessoa que saiba ser grata. Tem gente que viciou em ser reclamão, reclama de tudo. Se está chovendo, reclama, se está sol, reclama, se está... Enfim, se você quer essa diferença, você já é um servo do Senhor. Aqui a gente já está falando de um outro contexto, mas você quer, eu quero Espírito Santo, que o Senhor me mude. Então vem aqui à frente, que a gente vai fazer uma oração. Pode ser mulher, pode ser homem, porque todos nós precisamos dessa presença gloriosa do Senhor.
nutrindo a nossa vida, nos direcionando, nos dirigindo. Cada passo que nós vamos dar, Senhor, eu já não sei mais o que eu faço com o meu esposo, o Senhor vai direcionar. Senhor, eu já não sei mais o que eu faço com os meus filhos, o Senhor vai dirigir. Senhor, nessa situação, Senhor, é muita coisa, eu trabalho fora, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus, como? Senhor, nem na minha faculdade eu quero ser íntegro, eu não quero falhar, mas as minhas amizades estão me levando, Senhor, a desfalecer diante dos teus caminhos. E o Senhor vai nos auxiliar neste dia, porque nós estamos aqui pedindo, Senhor, eu quero mais de ti. Nós vamos orar neste momento. E você abre o seu coração diante de Deus e fala tudo aquilo que você quer mais na sua presença. Senhor, neste momento, Deus, nós estamos aqui, porque nós precisamos mais de ti. Nós queremos ser guiados por ti. Deus, tem fora, tem mentido, tem enganado, tem tentado nos arrastar para o caminho errado. Jesus, nós queremos ao Senhor. Nós queremos que seja o teu jeito. Nós queremos o seu tempo. Toca os nossos corações. Abre a voz dentro do nosso ser. Falando como nós devemos ser. Como nós devemos falar. Como nós devemos agir. Faz a dele cada um tua chama. Traga o teu revestimento de poder. Traga os dons, Senhor, sobre as nossas vidas neste mundo, porque nós queremos estar mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto de ti. Sopra sobre nós, Espírito de vida, cura cada voz espiritualmente, que hoje o Senhor sopra a vida, sopra a vida, sopra o teu reino, Espírito Santo, sopra o teu reino. Nós queremos ser parecidos contigo. E não importa o que falarem, não importa o que aconteça, nós queremos te agradar, nós queremos estar em ti, nós queremos ser mais parecidos contigo. Direciona o que eu vou falar, traz paz ao nosso coração, traz amor ao nosso coração, nos ensina a andar em espírito, nós temos tudo no espírito. Em nome, Espírito Santo. Acalma essa tempestade, Senhor. Meu Deus, quantos corações aflitos, quantos corações angustiados. Mas sim, Senhor, acalma esse vento, acalma essa tempestade, porque tu és o único que pode. Quantas pessoas estão aflitas, já nem conseguiram dormir à noite, Senhor, sentação. Mas hoje, Senhor, traz a cura da alma, traz a paz, traz o revestimento do teu poder. Enche o teu Santo Espírito e coloca a nossa história neste dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche os nossos corações, enche os nossos corações, enche-nos de ti, enche-nos de Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. Essa presença do Senhor